Olá, meus amigos. Nossas saudações cordiais. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse espaço em que a gente faz alguma reflexão sobre a nossa tão amada doutrina espírita. E hoje o nosso tema será facilidade nas tarefas. Em geral, nós buscamos uma forma mais amena, tranquila, com menos dissabor, dificuldades para poder trabalhar, viver. É normal que a gente busque algum tipo de conforto, de consolo e fuja daquilo que seja desprazeroso. Mas será que isso se coaduna com a filosofia moral que nós abraçamos do Cristo? Que a gente vai ver hoje. E para tomar como base das nossas reflexões, a gente vai ler um trecho do ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos, questão 257 de O Livro dos Espíritos, escrito por Kardec, pela atenção, e orientação dos imortais, que fazem parte da codificação kardeciana, que o ajudaram nessa codificação. Então, a gente tem o seguinte: os sofrimentos deste mundo, algumas vezes, independem de nós, mas muitos são consequências da nossa vontade, remontando-se à origem, ver-se-á que, em sua maior parte, resultam de causas que poderíamos evitar. Ocorre o mesmo com o espírito. Os sofrimentos que enfrenta são consequência da maneira que viveu sobre a terra. Vimos que alguns sofrimentos, como as dores físicas, resultam dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria, e que quanto mais se liberta da influência da matéria, quanto mais se desmaterializa, sofre menos as sensações penosas. Ora, depende dele, do espírito, libertar-se dessa influência desde a vida atual. Tem o seu livre-arbítrio e, por conseguinte, a faculdade de escolher entre fazer e não fazer. Então, reflexionando um pouco sobre isso, sobre a nossa responsabilidade individual, pela desordem de que a gente se queixa, pela nossa vida ditosa, pelos acertos, pelos equívocos, sem culpa. Nós também recorremos à obra Espírito e Vida, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, quando ela vai iniciar as reflexões com uma ponderação muito interessante. Em consequência de uma observação apressada, tem-se a impressão de que muito facilmente na atualidade se pode manter uma conduta cristã. É interessante esse posicionamento de Joana, porque ela vai falar sobre as conveniências sociais, sobre as facilidades que nós buscamos e do quanto viver o Cristo é difícil, porque ainda afastado de alguns valores que conservamos. Viver o Cristo é andar na contramão de muitas posturas ditas normais, banais, repetidas pela grande maioria das pessoas. Viver o Cristo, portanto, nos torna um tanto quanto exóticos, diferentes, até alvo de malquerência em algumas circunstâncias. Então, de fato, não é fácil, A gente precisa enfrentar os nossos próprios entraves, íntimos, e também aquilo que o mundo espera de nós, que a sociedade aguarda que façamos enquanto massa, enquanto coletivo. E Joana vai falar sobre o martirológio cristão, a época, por exemplo, do cristianismo primitivo e de hoje, que talvez hoje não caibam mais aqueles testemunhos de sacrifício, como ser lançado à cova dos leões, ser colocado num poste de martírio em praça pública para ser incendiado vivo, e coisas grotescas e bastante bárbaras. Mas, de certo modo, a ridicularização, a superexposição, o confrontamento, o conflito ainda faz parte desse testemunho. Então ela vai dizer que o comportamento humano, grosso modo, genericamente falando, tem sido de acomodação.
E essa acomodação vem realizando alguns tipos de conchavos com conveniências pouco recomendáveis à conduta cristã e mais apropriados a uma vida dita profana. Portanto, isso constata a necessidade de realizar um trabalho em nosso mundo íntimo, que é o trabalho de evangelização, para clarear as nossas mentes. Então, se hoje no século XXI a gente fala sobre insanidade, falta de lucidez, falta de discernimento, é por carecer das luzes do próprio Evangelho. E ela vai nos lembrar que as responsabilidades que assinalam o compromisso cristão, ao se incorporarem à nossa vivência, enche o ser de paz. Então, esse vazio existencial que a gente experimenta, esse desgosto, tem muito dessa influência de seguirmos desamparadamente as massas que mal conseguem dirigir as próprias vidas. E, por escolher essa comodidade, vamos nos transformando em cristãos à moda da casa. Cristãos que customizam a própria fé, que preferimos repousar em agradáveis bem-estares, continuando a admirar a parte bonita do Evangelho, mas sem muito compromisso pessoal com aquilo. E que mesmo nas plenárias, mesmo nas nossas reuniões, em que a gente reflete sobre as letras sagradas, sobre a Boa Nova, para agradar os ouvintes e formar mais círculos de admiradores em torno da nossa própria imagem, muitas vezes a gente se conserva na superficialidade do ensino, sem o despertamento das criaturas. E assim, nós vamos fomentando essas viciações, mergulhando nessas ondas do não pensar, que a gente vê tanto na nossa sociedade, né? A abdicação desse movimento reflexivo, o consumo de materiais empobrecidos em relação à substância, né, filosófica daquilo que a gente lida. É como se eu abdicasse desse processo e preferisse assimilar as ideias prontas daqueles com os quais simpatizo. Então, ela resume nos lembrando que as pequenas realizações é que fazem os grandes homens, que as vitórias humildes, singelas, sobre as paixões aparentemente insignificantes é o que vai preparando-nos enquanto cristãos para testemunhos maiores. Que a gente não se engane, para que não se harmonize com essas utopias e sofismas, cultivemos a verdade sem dureza, a bondade sem pieguismo, porque o valor do caráter é medido por essa perseverança nos empreendimentos superiores. Então, meus amigos, é mais ou menos essa reflexão, hoje um pouco mais longa, mas o tema suscita mesmo, né? Esses raciocínios mais aprofundados, elaborados, que demandam mais tempo. Na esperança que tenha sido de alguma sorte útil os nossos votos de muita paz. E até a próxima, se Jesus assim permitir.